Você já ouviu falar do bilionário Warren Buffett? Conhece a história dele? Sabe como ele ficou tão rico? Se tiver interesse em conhecer, eu vou te falar agora. Roda a vinheta. Warren Buffett demonstrou grandes habilidades para os negócios desde muito jovem. Ele formou a Buffett Partnership Ltd. em 1956 e, em 1965, ele assumiu o controle da Berkshire Hathaway. Supervisionando o crescimento de um conglomerado com participações nas indústrias de mídia, seguros, energia, alimentos e bebidas, Warren se tornou um dos homens mais ricos do mundo e um filantropo famoso. Warren Edward Buffett nasceu em 30 de agosto de 1930 em Omaha, Nebraska. Seu pai, Howard, trabalhou como corretor da bolsa e foi congressista nos Estados Unidos, e sua mãe, Leila, era uma dona de casa. Warren era o segundo de 3 filhos e o único menino. Ele demonstrou talento para questões financeiras e de negócios desde a infância. Amigos e conhecidos disseram que era um menino prodígio matemático, que conseguia adicionar grandes colunas de números em sua cabeça. Um talento que ele ocasionalmente demonstrava em seus últimos anos. Warren costumava visitar a corretora de valores de seu pai quando criança e rabiscar os preços das ações na lousa do escritório. Aos 11 anos, ele fez seu primeiro investimento, comprando 3 ações da City Service Preferred a $38 por ação. As ações caíram rapidamente para $27, porém, mas Warren se manteve tenaz até chegar a $40. Ele vendeu suas ações com um pequeno lucro, mas lamentou a decisão quando o City Service disparou para quase $200 por ação. Mais tarde, ele citou essa experiência como uma lição inicial de paciência ao investir. Aos 13 anos de idade, Warren administrava seus próprios negócios como entregador de jornais e vendia seu próprio folheto nas corridas de cavalo. No mesmo ano, ele apresentou sua primeira declaração de imposto de renda, alegando que sua bicicleta era uma dedução de impostos de $35. Em 1942, seu pai foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e sua família se mudou para Fredericksburg, na Virgínia, para ficar mais perto do novo cargo do congressista. Warren estudou na Woodrow Wilson High School em Washington, onde continuou planejando novas maneiras de ganhar dinheiro. Durante seu período no ensino médio, ele e um amigo compraram uma máquina de pinball usada por $25. Eles a instalaram em uma barbearia e, em poucos meses, os lucros lhe permitiram comprar outras máquinas. Ele possuía máquinas em 3 locais diferentes antes de vender o negócio por $1.200. Warren se matriculou na Universidade da Pensilvânia aos 16 anos para estudar administração. Ele ficou lá por 2 anos, se mudou para a Universidade de Nebraska para terminar seu curso e saiu da faculdade aos 20 anos de idade, com quase $10.000 de seus negócios de infância. Em 1951, ele recebeu seu diploma de mestre em economia na Universidade de Columbia, onde estudou com o economista Benjamin Graham e continuou sua educação no Instituto de Finanças de Nova York. Influenciado pelo livro de Graham de 1949, The Intelligent Investor, Warren vendeu seus títulos para Buffett Falk Company por 3 anos, antes de trabalhar para seu mentor por 2 anos como analista na Graham Newman Corp. Em 1956, ele formou a empresa Buffett Partnership Ltd. em sua cidade natal, Omaha. Utilizando as técnicas aprendidas com Graham, ele teve sucesso em identificar empresas subvalorizadas e se tornou um milionário. Uma dessas empresas que Warren avaliou foi uma empresa têxtil chamada Berkshire Hathaway. Ele começou então a acumular ações no início dos anos 1960 e, em 1965, ele assumiu o controle da empresa. Apesar do sucesso da Buffett Partnership, seu fundador dissolveu a empresa em 1969 para se concentrar no desenvolvimento da Berkshire Hathaway. Ele encerrou sua divisão de manufatura têxtil e expandindo a empresa com a compra de ativos na mídia, The Washington Post, seguros na Geico e petróleo na Exxon. Imensamente bem-sucedido, o então chamado Oráculo de Omaha conseguiu transformar investimentos aparentemente pobres em ouro, mais notavelmente com sua compra do Salomon Brothers em 1987, que foi atormentada pelo escândalo. Após o investimento significativo da Berkshire Hathaway na Coca-Cola,
gerencial. Warren se tornou diretor da empresa entre 1989 e 2006. Ele também atuou como diretor da Citigroup Global Markets Holdings, Graham Holdings Company e da Gillette Company. Em junho de 2006, Warren anunciou que doaria toda a sua fortuna para instituições de caridade, destinando 85% dela à Fundação Bill e Melinda Gates. Essa doação se tornou o maior ato de doação de caridade da história dos Estados Unidos. Em 2010, Warren Buffett e Bill Gates anunciaram que haviam formado a campanha The Giving Pledge para recrutar indivíduos mais ricos para causas filantrópicas. Em 2012, ele revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata. Então, ele começou a se submeter ao tratamento com radiação em julho e concluiu com sucesso seu tratamento em novembro. O medo da saúde pouco fez para desacelerar o então octogenário, que atualmente se classifica próximo ao topo da lista mundial de bilionários da Forbes. Em fevereiro de 2013, Warren comprou a A.J. Heinz com o grupo de private equity 3G Capital por 28 bilhões de dólares. Adições posteriores ao estábulo da Berkshire Hathaway incluíram a fabricante de baterias Duracell e o Kraft Foods Group, que se fundiu com a Heinz em 2015 para formar a terceira maior empresa de alimentos e bebidas da América do Norte. Em 2016, Warren lançou o Drive to Vote, um site com o objetivo de incentivar as pessoas em sua comunidade de Nebraska a exercer seu direito de voto, bem como auxiliar no registro e direcionamento de eleitores a um local de votação caso precisassem de carona. Um defensor vocal na candidatura democrata à presidência Hillary Clinton, a quem ele endossou em 2015, Warren também desafiou o candidato republicano Donald Trump a se reunir e compartilhar suas declarações de impostos. Trump não aceitou a oferta, embora sua recusa em compartilhar suas declarações não tenha impedido sua eleição para a presidência em 2016. Em maio de 2017, Warren revelou que havia começado a vender algumas das aproximadamente 81 milhões de ações que possuía na IBM, observando que não valorizava a empresa tanto quanto fazia 6 anos antes. Após outra venda no terceiro trimestre, sua participação na empresa caiu para cerca de 37 milhões de ações. Por outro lado, ele aumentou seu investimento na Apple em 3% e se tornou o maior acionista do Bank of America, ao exercer garantias de 700 milhões de ações. No início do ano seguinte, ele acrescentou mais ações da Apple para torná-la o maior investimento em ações ordinárias da Berkshire Hathaway. Entre 2006 e 2017, Warren doou cerca de 28 bilhões de dólares para instituições de caridade, de acordo com um relatório do USA Today. Em 30 de janeiro de 2018, a Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase e Amazon entregaram um comunicado à imprensa em que anunciaram planos de se unir e formar uma nova empresa de saúde para seus funcionários nos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, a empresa estaria livre de incentivos e restrições para fins lucrativos, ao tentar encontrar maneiras de cortar custos e melhorar o processo geral para os pacientes, com foco inicial em soluções de tecnologia. Em março do mesmo ano, as lojas relataram que o Home Services of America Inc. da Berkshire Hathaway, a segunda maior corretora residencial dos Estados Unidos, estava pronta para dar passos em direção ao primeiro lugar, detido pela NRT LLC da Realogy. Ele afirmou que mal percebeu quando a Berkshire Hathaway adquiriu originalmente a Home Services, então parte da Mid-American Energy Holdings CO, no ano 2000. Warren voltou ao noticiário na primavera de 2020 com o anúncio de que a Berkshire Hathaway havia se livrado de suas participações nas 4 grandes companhias aéreas, Southwest, American, Delta e United, devido a preocupações de que a indústria nunca se recuperaria totalmente da pandemia do coronavírus. Em 2006, ele, aos 76 anos de idade, se casou com sua companheira de longa data Astrid Manx. Ele já havia se casado anteriormente com sua primeira esposa, Susan Thompson, em 1952, até a morte dela em 2004. Embora o casal tenha se separado na década de 70, ele e Susan tiveram 3 filhos, Susan, Howard e Peter. Se você tiver gostado desse vídeo, dê um joinha, não se esqueça de comentar aqui embaixo e se inscreva no canal. Até a próxima!